Olá pessoal, professor Rogério. Vamos lá para mais uma aula das turmas de oitavo ano. Nossa aula de hoje a gente vai falar sobre um pouco sobre o mundo bipolar. A ordem bipolar que durou durante algumas décadas, que influenciaram em muitas coisas do mundo contemporâneo, tá? Então, logo após também iremos fazer um vídeo sobre o mundo multipolar também, que logo em seguida dessa aula. Então fica ligado. Então vamos lá, a ordem bipolar. Ao final da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 e 1945, duas grandes potências mundiais emergiram como as nações política e militarmente predominantes, que foram os Estados Unidos e a União Soviética. Só lembrando um pouquinho da aula de história aqui, a Segunda Guerra Mundial termina, Estados Unidos e União Soviética até então saíram como as nações vitoriosas desse conflito, tá? Estados Unidos como uma potência emergente, inclusive ajudou na reconstrução da Europa, que nós vamos ver lá na frente, tá? E a União Soviética, a ex-União Soviética, foi também uma grande potência, inclusive foi um grande berço bélico que ajudou a destruir os países que estavam na Segunda Guerra Mundial, ok? Então, houveram mudanças geopolíticas mundiais pós Segunda Guerra Mundial. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial começa a ter uma nova reorganização política, econômica e territorial que nós vamos ver logo mais na frente. Uma das primeiras mudanças que ocorreram nesse período foi a divisão da Europa. A Europa, que estava em guerra, Segunda Guerra Mundial, os países estavam devastados. Então a Europa vai ser dividida entre Europa Ocidental e Europa Oriental. Tá? Essa foi a primeira divisão ocorrida. Divisão esta ocorrida através da Conferência de Yalta, também a famosa Cortina de Ferro, que separou a Europa entre Europa Ocidental com influência capitalista e Europa Oriental com influência socialista. Então você pode perceber aqui no mapa como ocorreu essa divisão. Foi uma das divisões que ocorreram nesse período, na famosa Cortina de Ferro. Tá? Os países que foram envolvidos nessa divisão territorial que houve pós Segunda Guerra Mundial. Lembrando, a Alemanha devastada, a Alemanha, Segunda Guerra Mundial, só lembrarmos da questão Hitler, campos de concentração, Auschwitz. Então, a Alemanha sai derrotada, então Estados Unidos e a ex-União Soviética, em forma de um castigo, dividem a Alemanha como centro de uma divisão política, econômica e até territorial que vai surgir nesse contexto, ok? Então, aqui outra divisão também muito simbólica, inclusive, é o famoso Muro de Berlim, que irá dividir a Alemanha também, só que agora através da Conferência de Potsdam. Essa conferência divide a Alemanha em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. Então, divide-se através de um muro, que vocês podem ver aí na foto. Então, há uma divisão para 4 países nesse período: Estados Unidos, a França, a Grã-Bretanha e a União da República Socialista Soviética. Posteriormente, a França e a Grã-Bretanha abriram mão para ficar no bloco comandado pelos Estados Unidos. Então aí famoso Muro de Berlim, que nós vamos ver lá à frente, divisão da Alemanha, inclusive a Alemanha nesse período
quando ia participar de Copas do Mundo ou Olimpíadas, existia duas Alemanhas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Isso vai acabar com a queda do Muro de Berlim, que é o símbolo que vai decidir o fim do que a gente vai ver agora, chamada Guerra Fria, ok? Então vamos lá ver Guerra Fria. O período posterior ficou então conhecido como Guerra Fria, por de um lado havia uma frente de orientação capitalista liderada pelos Estados Unidos, com um sistema de economia de mercado que buscava ampliar e consolidar sua influência pelo mundo. Surge aí então os Estados Unidos no contexto mundial. A nova geopolítica então começa a ter novos contornos, contornos até ideológicos, que a gente vai ver lá para frente, políticos, geoestatísticos e econômicos. Então a Guerra Fria vem nesse contexto pós Segunda Guerra Mundial. De um lado, Estados Unidos, capitalista, com sua influência, e do outro, que nós vamos ver agora, daqui a pouco, do outro lado, por sua vez, havia uma potência socialista. Então, a União Soviética, ela implanta desde 1917, 1919, implanta o regime socialista, regime político, econômico, socialista. Inclusive a gente vai ter uma aula só sobre socialismo, ou também chamado de capitalismo de Estado, ou seja, o Estado é que vai prover a economia, os bens públicos, etc. Não existiria, no caso, propriedade privada. Com um sistema de economia planificado e que também almejava expandir o seu poderio ideológico pelo mundo. Ou seja, daí você vê como a Guerra Fria aconteceu. De um lado, Estados Unidos, de outro, União Soviética. Aí você pode me perguntar, professor, mas por que Guerra Fria? Bom, as duas potências tinham usinas nucleares, bombas nucleares. Então, imagina uma guerra entre essas duas potências que surgiram pós Segunda Guerra Mundial, ok? Então aqui um simbolismo norte-americano e da ex-União Soviética, o Kremlin. Então vai ter essa rivalidade que vai além da questão econômica, política, vai questão ideológica, vai influenciar inclusive nas inovações espaciais. Então vamos ver lá na frente também questões da corrida espacial, entre muitas outras coisas. A descoberta da Lua está nesse contexto, ok? O fator decisivo foi a posse de armas nucleares por ambas as partes, de modo que o choque entre essas duas traria grandes impactos para a humanidade. Certamente nenhum vencedor. É como eu tinha falado antes. Tá aí o termo Guerra Fria, ou seja, era uma guerra que não tinha atritos, não poderia ter, porque o medo de uma guerra nuclear era muito grande nesse período. Uma das características também desse período da Guerra Fria foi a corrida armamentista, que foi a corrida por descoberta de armas por ambas as partes. Isso influenciou a pesquisa, o desenvolvimento de armas novas, etc. E também foi uma questão de dominação, uma estratégia de dominação entre as duas potências desse período. Então, como você pode ver aqui na charge, de um lado Estados Unidos, com seu poderio bélico, e do outro a ex-União Soviética também. E nós vamos ver também lá no final da Guerra Fria que houve algumas curiosidades sobre essa corrida armamentista entre as duas potências. Por essa razão, a Guerra Fria foi um conflito em que não houve batalhas diretas entre os dois lados, havendo apenas disputas indiretas e participações em guerras menores, como a Guerra do Vietnã, a famosa Guerra do Vietnã, e a invasão soviética do Afeganistão. Inclusive, como as duas potências não participavam, não entravam em choque diretamente, elas ficavam nos bastidores de algumas guerras que existiam. Por exemplo, a Guerra do Vietnã
foi uma guerra patrocinada pela União Soviética contra o poderio americano. Inclusive foi uma das, posso dizer até a única ou uma das poucas guerras em que os Estados Unidos perde. Se você pesquisar na internet, os Estados Unidos não vai conseguir derrotar os Vietcongs, que eram os soldados vietnamitas que existiam. Eles jogavam bombas de Nanquim, que eram bombas que soltavam fogo em várias direções. Então vocês vão ver que houveram vários conflitos em vários lugares no mundo e por trás estavam os ideológicos capitalistas e socialistas. Nós vamos ver também a invasão soviética no Afeganistão também, que vai ter a intervenção dos Estados Unidos, o patrocínio do governo. Os Estados Unidos entra com poderio bélico através de recursos que vão capturar recursos para armas e recursos humanos. Isso até hoje, inclusive, acontece nos Estados Unidos em muitos casos, ok? Aqui algumas fotos da guerra do Afeganistão, desse período, e a guerra do Vietnã também, que ocorreu nesse período aí. Então você pode perceber que eram conflitos pontuais que existiam, mas sempre existia as duas potências por trás para poder ajudar ali ou então interferir na expansão ou um ou de outro. Então, outros episódios relevantes foram as ajudas e cooperações desses países a outras nações a fim de expandir os seus domínios, com destaque para o Plano Marshall, que foi a ajuda financeira que os Estados Unidos deu aos países aliados. É só lembrar que a Europa estava falida nesse período. Então, os Estados Unidos entra com o Plano Marshall para expandir seu domínio sobre os países aliados ao modelo capitalista. A doutrina Trump também chega com esse intuito, além da fundação das grandes organizações militares que ocorreram também. A fundação da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que reuniria todos os países aliados do bloco capitalista, e de outro, o Pacto de Varsóvia, que também reuniria todos os países da União Soviética ali. Então, discutiriam inclusive questões bélicas desse período, e foi um período em que a OTAN foi criada e o Pacto de Varsóvia logo em seguida como resposta a essas afirmações que houveram das duas potências no período, ok? Então aqui um mapa bem sintético dessa divisão territorial do que era, o que era não, o que é a OTAN, o que foi a OTAN nesse período, tá? Então a OTAN pegava os países não alinhados à União Soviética. Você pode ver ali a divisão bem sólida da Alemanha entre o Pacto de Varsóvia e a OTAN. Então aí a extensão territorial que teria os países influenciados tanto pelo lado dos socialistas como dos capitalistas, ok? Então o termo mundo bipolar é usado para designar esse contexto, pois a ordem geopolítica global apontava para uma disputa entre dois principais países que almejavam colocar em evidência o seu domínio e sua hegemonia. Assim, com a crise do mundo autodeclarado socialista e o colapso dos soviéticos, o período conheceu o seu fim com a vitória da frente capitalista. Então, o capitalismo ele vai sobrepor ao socialismo, não que houvesse uma guerra, não que tivesse um conflito entre essas duas potências da época, porque o socialismo por si só ele não foi autossustentável. Nós vamos ver lá quando a gente for estudar o socialismo, que o socialismo ele não se autossustentou. Então haverá nesse período aí a queda do Muro de Berlim, que vai ser um marco. Muitos livros e muitos autores dizem que é o marco do fim da Guerra Fria, destruição, inclusive passou
Existe reportagem, se você quiser pesquisar, pesquise aí no YouTube, reportagem da Globo ao vivo, mostrando a queda do Muro de Berlim em 89. Então, chega-se ao fim a Guerra Fria com a vitória, entre aspas, do mundo capitalista. Então, o mundo até então era dividido por duas potências. A potência socialista começou a se desintegrar e isso vai ter uma nova reconfiguração do espaço geográfico, principalmente na Europa, e também questões, nova reconfiguração econômica no mundo. Isso vamos ver lá nas próximas aulas. O mundo multipolar. Não é mais agora duas tensões entre capitalista e socialista. Então vai ter várias áreas de influência que nós vamos ver nas próximas aulas, ok? O episódio considerado como um marco desse processo foi a queda do Muro de Berlim em 1989, que dividia a Alemanha derrotada na Segunda Guerra Mundial entre países capitalistas, Estados Unidos, França e Reino Unido, que depois ficam só em um bloco, e a ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como eu falei anteriormente. Aqui uma foto do dia histórico em que o Muro de Berlim foi abaixo. Tá? Esse muro era bastante vigiado, inclusive quem estava de um lado não podia passar para o outro. Tá? Era uma divisão bem forte, bem ideológica mesmo. Então, aqui representa basicamente um marco no fim da Guerra Fria. Existem outros contextos também que dizem que a Guerra Fria só acabou quando a ex-União Soviética foi destruída, os países do bloco soviético foram destituídos. Mas essa aqui, com certeza, você vai ver em muitos livros, muitos outros lugares, que é um símbolo maior do contexto. Lá em Berlim, inclusive, hoje ainda existe esse muro em algumas partes, é um ponto turístico lá em Berlim, e unificou depois a Alemanha em um só país. Antigamente era a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Junta-se a Alemanha, que na geopolítica atual é uma das 4 maiores potências econômicas do planeta. Ok? Aqui um resumo de tudo que nós vimos. Nós vamos ver algumas curiosidades da Guerra Fria, algumas questões da questão da corrida espacial. Nós vamos ver isso. Tá? Então, nesse período também algumas curiosidades. Por exemplo, na questão da corrida espacial, a União Soviética foi o primeiro país a colocar um ser vivo no espaço, que foi a cachorra Laika. Ela foi o primeiro ser vivo lançado num foguete para testar as pesquisas espaciais na época. Também a União Soviética foi o primeiro país a colocar um ser humano numa nave e a órbita. Em contrapartida, os Estados Unidos chega e coloca o primeiro ser humano a pisar na Lua. Então, para você ver aí como foi também importante esse período. Esse período também vai marcar com algumas questões ideológicas, questões de... Nós vamos ver questões até de filmes. Vai ter filmes com ideologias capitalistas, socialistas. Alguns exemplos aí. Rock Balboa, que vai lutar com Apollo, que vai lutar com o lutador soviético. O próprio Rambo, que vai lutar no Vietnã contra os vietnamitas que eram socialistas. Até os games também tem. Quem é das antigas aí gosta de jogar Street Fighter, vai ter lá o lutador dos Estados Unidos, que é o Ken, contra o lutador lá da União Soviética, que eu me esqueci o nome. Então vai ter todas essas questões dos filmes, ideologia. Então era um momento geopolítico muito forte. As próprias propagandas também faziam isso nas TVs. E também as ideologias influenciaram, inclusive nas questões das ditaduras. O Brasil passou uma ditadura várias décadas e uma das questões da ditadura foi a não penetração do socialismo nos países que eram
de influência capitalista. Então, como se via que o país era frágil economicamente, politicamente, há um intermédio, principalmente dos Estados Unidos, nas ditaduras, principalmente da América Latina, em especial aqui no Brasil, que vocês vão ver nas aulas de história. Então, há todo um contexto histórico, econômico, político e ideológico por trás da Guerra Fria. Ok? Ok, gente? Um abraço, professor Rogério.